Sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E hoje, o que eu tenho de mais importante para falar com vocês é por que as bolsas estão subindo após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas antes, vamos a alguns dados macroeconômicos. Encomendas para a indústria do Brasil, que mostra queda e se aproxima de estabilização de acordo com o PMI. A atividade industrial brasileira mostrou sinais de estabilização em fevereiro, embora tenha permanecido em território de contração, com um ritmo mais fraco de queda das novas encomendas e a confiança em uma máxima de 8 meses. Assim, o PMI industrial brasileiro chegou a 49,6 pontos em fevereiro, vindo de 47,8 em janeiro. Dessa forma, ele se aproximou da marca de 50 pontos, que separa o crescimento de contração. As novas encomendas tiveram o quinto mês consecutivo de redução, porém o ritmo de queda em fevereiro foi o mais fraco desde outubro. Vimos também um retorno ao crescimento dos pedidos de exportação. Em linha com essa tendência, as empresas destacaram alguns sinais de melhora na demanda e a produção se aproximou da estabilização, embora ainda tenha permanecido em território contracionista. Já a confiança em relação aos próximos meses se fortaleceu pelo quarto mês seguido, chegando ao patamar mais elevado desde junho do ano passado. Cerca de 75% dos entrevistados projetaram um aumento na produção, o que eles associaram a um crescimento esperado nas novas encomendas, lançamentos de novos produtos e expansões das fábricas. Falo também da balança comercial brasileira, que registra um superávit de 4 bilhões de dólares em fevereiro, sendo esse 108,9% maior do que o superávit registrado no mesmo mês de 2021. Apenas no mês passado, a conta corrente de comércio, que considera as exportações e importações, avançou 28%. As exportações somaram 22,9 bilhões de dólares em fevereiro, um crescimento de 32,6%, enquanto as importações chegaram a 18,8 bilhões de dólares, um crescimento de 22,9%. No primeiro bimestre, a balança comercial acumula um superávit de 3,8 bilhões de dólares, um valor 124,4% maior que o mesmo período do ano passado. Agora vamos falar dos Estados Unidos, começando pelos pedidos de auxílio-desemprego, que caem pela segunda semana consecutiva. Foi uma queda de 18 mil pedidos, ficando em 215 mil para a semana terminada em 26 de fevereiro, de acordo com o Departamento do Trabalho americano. Economistas consultados pela Reuters projetavam 225 mil solicitações na última semana. Condições apertadas do mercado de trabalho estão alimentando o crescimento salarial, que aumenta as pressões inflacionárias. Isso ocorre porque as empresas estão tendo que pagar mais para manter os seus funcionários, logo, se elas quiserem manter suas margens e sua lucratividade, elas têm que aumentar os seus preços, gerando a inflação, o que pode fazer com que os trabalhadores exijam salários ainda maiores. Pode levar a um ciclo inflacionário. As empresas também anunciaram planos para contratar 215.127 empregados, o maior número para fevereiro, desde que a Challenger começou a acompanhar os dados mensais de contratação em 2002. Sigo falando do setor de serviços americano, que desacelera ainda mais em fevereiro. O índice de atividade não industrial da ISM caiu a 56,5 pontos no mês passado, leitura mais baixa desde fevereiro de 2021. Em janeiro havia sido de 59,9 pontos. A terceira queda mensal do índice aconteceu apesar do recuo nos casos de Covid a partir de meados de janeiro. Uma leitura acima de 50 pontos indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de 2/3 da atividade econômica americana. Então, apesar da queda, a gente segue em um patamar de crescimento. Economistas consultados pela Reuters projetavam a alta do índice a 61 pontos. Para finalizar o tema Estados Unidos, falo das encomendas à indústria, que superam as expectativas em janeiro. O Departamento do Comércio informou nesta quinta-feira que as encomendas à indústria avançaram 1,4%. Além disso, os dados de dezembro foram revisados expressivamente para cima, para mostrar um ganho de 0,7%, em vez de uma queda de 0,4% informada anteriormente. Economistas consultados pela Reuters projetavam um avanço de 0,7% em janeiro. A manufatura, que responde por 11,9% do PIB dos Estados Unidos, está sendo sustentada pelo reabastecimento de estoques, embora o aperto das cadeias de oferta continue sendo um problema. Agora sim, o que todo mundo estava esperando para entender, o que de fato até eu fiquei meio confuso quando aconteceu, é que no dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia. Porém, o Ibovespa já vinha numa tendência de alta. No dia 24, ele teve uma pequena queda, mas já voltou a subir. Mas é fácil de explicar por que o Ibovespa está subindo, porque essa guerra provavelmente vai trazer mais pressões inflacionárias para o mundo. E, historicamente, commodities são boas proteções contra a inflação, e o Brasil é um grande exportador de commodities. Se a gente olhar para o nosso Ibovespa, Vale, Gerdau, Petrobras tem um grande peso, então até faz sentido a Bolsa Brasileira subir nesse cenário. Mas se a gente olhar para o S&P 500, a gente vê também que o dia 24 até então foi o fundo, por volta dos 4.112 pontos. E desde a abertura do dia 24, a gente já subiu 5,49
99% no S&P 500. Um movimento de guerra traz incertezas, deveria incentivar um movimento de fuga de risco que faria com que as ações caíssem, sendo que as ações já estavam, inclusive, em tendência de queda. Claro que a gente pode ser rejeitado aqui nas médias móveis e continuar essa tendência de queda com facilidade, mas ainda assim, esse movimento de subida na notícia me surpreendeu. Eu fiquei um tempo pensando por que isso pode ter acontecido, e eu cheguei a uma conclusão. Basicamente, antes dessa invasão, o medo do S&P 500 era um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Se a gente vier aqui no investing.com e olhar para qual aumento da taxa de juros americana está sendo precificada para o dia 16 de março, a gente tem que, com base nos contratos de juros futuros, o mercado precifica 99,3% de chance do aumento da taxa de juros ser de 0,25 pontos percentuais, colocando ela numa banda entre 0,25 e 0,5. Antes da invasão, essa precificação estava por volta de uns 60%, ou seja, ainda tinha boa parte do mercado que acreditava que o aumento poderia ser ainda maior. Porém, com toda essa crise econômica, fica mais difícil ainda para o Federal Reserve aumentar muito os juros. Inclusive, eu diria que se a guerra se escalar cada vez mais e os Estados Unidos tiver que se envolver militarmente, mandando tropas, engajando mais na guerra, o Banco Central americano, o Federal Reserve, vai ter que fazer uma política ainda mais acomodativa. Então, ao passo que a gente tem esse grande movimento de risco, de incerteza, de uma guerra, de crise humanitária acontecendo na Europa, o caminho para o aumento da taxa de juros ficou um pouco mais amigável às ações americanas. E esse pode ser um dos grandes motivos pelo qual a gente está vendo o S&P 500 subir desde que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia. Vamos agora falar de desemprego na zona do euro, que recua para 6,8% em janeiro. Segundo a Eurostat, foram 11.225.000 pessoas que estavam desempregadas no bloco em janeiro. Isso representa uma queda de 214.000 pessoas em relação ao dado de dezembro de 2021. A taxa de desemprego também caiu 0,2 pontos percentuais, vindo de 7% em dezembro. O resultado ficou abaixo do consenso de economistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam uma estabilidade em 7%. Isso segue mostrando o fortalecimento da situação de trabalho na zona do euro. Em janeiro do ano passado, a taxa de desemprego estava em 8,3%. Falando agora especificamente da Alemanha, vamos ver o PMI de serviços da mesma, que sobe a 55,8 pontos em fevereiro. Ele veio de 52,2 pontos em janeiro para 55,8 em fevereiro. A leitura definitiva, porém, ficou abaixo da estimativa prévia de fevereiro e da projeção de analistas do Wall Street Journal, que era de 56,6 pontos em ambos os casos. Já o PMI composto, que engloba tanto serviços quanto a indústria, aumentou de 53,8 para 55,6 pontos. O dado final também é menor que a estimativa inicial de 56,2 pontos. Ainda assim, o PMI de serviços e da indústria alemã segue mostrando expansão. No cenário corporativo, quero falar da Mater Dei, que compra uma fatia do Hospital e Maternidade Santa Clara, em Uberlândia. O hospital é de alta complexidade e conta com mais de 40 especialidades. A subsidiária da Mater Dei, RMDS Participações, aprovou a compra de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara, com a permanência da grande maioria dos médicos sócios do Hospital Maternidade Santa Clara. A receita líquida do hospital nos 12 meses encerrados em outubro de 2021 foi de 137 milhões de reais. Segundo a Mater Dei, a operação objetiva o fortalecimento do hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade da companhia na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando a presença regional iniciada através da aquisição do Hospital Santa Genoveva. O fechamento da operação está sujeito a determinadas condições precedentes, entre elas a aprovação pelo CAD. E vamos ao mapa do Ibovespa. Logo de cara a gente já vê que petróleo, gás e biocombustíveis estão tendo uma recuada no dia de hoje, o setor como um todo, mas isso é natural depois da disparada que nós tivemos ontem. Os setores de consumo não cíclico e cíclico também não estão indo tão bem, porém os materiais básicos, financeiro, utilidade pública, bens industriais estão indo um pouco melhor. Já no mapa da S&P 500 a gente tem os setores de saúde, de consumo, imobiliário, petróleo e gás, utilidade pública e industriais indo bem, enquanto algumas financeiras e a maioria das de tecnologia não estão indo tão bem assim. Quando a gente olha o fechamento do Ibovespa, ele caiu 0,01%, ou seja, se manteve praticamente estável depois de uma grande subida de 1,8% no último pregão. O índice de fundos imobiliários subiu 0,2%, se colocando acima da média móvel de 200 dias. O dólar parece que foi rejeitado aqui na média móvel de 20 dias e voltou a cair, hoje caindo 1,27% aos R$ 5,03, com cara de que vai fazer baixas ainda inferiores a essa daqui. O S&P 500 também parece que foi rejeitado na média móvel de 20 dias, caindo 0,53% hoje. O índice alemão também despencou 2,16%. O ouro em dólares subiu 0,57%
0,17%, e o petróleo Brent está tendo uma caída de 3,71% após uma subida fortíssima de 6,44% no último pregão e de 9,15% há 2 pregões atrás. Para finalizar, as criptomoedas também estão caindo. Bitcoin cai 4,37% aos $42.000, depois de também termos visto uma tentativa de subida aqui há algum tempo. Podemos estar vindo testar ou essa média móvel, ou a gente pode parar aqui nessa linha de tendência. De qualquer maneira, não tenho convicção para nenhuma direção. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!